Muito bem. Trazendo aqui outro assunto para nossa coluna, Rosane, tem uma nota que foi divulgada por um coletivo, que é o Coletivo pelos Povos do Abacaxis, que traz aqui uma nota trazendo um título bem impactante, inclusive, né? Massacre do Abacaxis, uma operação de extermínio. A gente teve aí essa nota divulgada na semana passada, no dia 17 de maio de 2023, assinada por várias organizações aqui que lutam pelos direitos dos povos indígenas e populações tradicionais. E você vai trazer os detalhes aqui para a gente, não é? Rafael, essa coletiva ocorreu na semana passada na Arquidiocese. Eu fui aí na redação nesse dia e daí fui lá para a coletiva. Até me envergonho de dizer que a gente não teve tempo para colocar essa que é uma das questões mais urgentes, mas passou a semana, virou a semana, mas a gente traz aqui porque é o nosso esforço de tentar dar conta de tanta coisa que é muito complicado, né, como jornalista, mas isso é importante e é um assunto que a gente tem acompanhado não só por causa da coletiva, desde o início. Esse massacre, essa chacina que aconteceu no Rio Abacaxis, ela completa 3 anos de impunidade, de impunidade. A gente tem falado a respeito do crime lá no Vale do Javari, da repercussão dele, acompanhado tudo mais. Não é algo que seja vantajoso, mas você vê que há um descompasso, né? Há uma atenção um pouco maior da mídia e, portanto, um funcionamento menos ruim do sistema de justiça em relação a esse caso que outras chacinas que aconteceram nesse período todo, como a do Rio Abacaxis também. Porque lá no Rio Abacaxis não envolve um estrangeiro, alguém, um branco estrangeiro, isso é talvez a mais pura verdade. As grandes repercussões têm a ver com pessoas que são defensoras dos direitos humanos, são crimes muito cruéis, mas me parece que elas acabam tendo um valor diferente para a mídia, né, para a gente, para jornalistas e para o sistema de justiça. Ali no Abacaxis é o que traz a fala do CIMI, da Arquidiocese, a participação de Dom Leonardo nessa coletiva, é que há uma impunidade ali contra pessoas muito vulneráveis da população. E do outro lado está o próprio governo do Estado, agentes do governo do Estado, né? Há um monitoramento internacional por organismos internacionais falando a respeito da letalidade altíssima no Brasil e na Amazônia a respeito de pessoas que atuam como defensoras dos direitos humanos. E esse levantamento, ele sofreu, no ano em que ele foi feito, no ano da chacina do Rio Abacaxis, uma alta enorme em função justamente da quantidade de vítimas, de pessoas que morreram naquela ocasião. Só para a gente relembrar, a coletiva pede justiça, que as investigações avancem. Muito recentemente elas tiveram ali um indiciamento de dois agentes do Estado, o então secretário de Segurança, o coronel Bonatti, e o então comandante da Polícia Militar, Ailton Norte, que comandaram aquela ação que resultou na morte, no assassinato daquelas pessoas, e os corpos ficaram lá boiando no Rio, você lembra, né? Então, assim, e eles cobram que avance, que toda a cadeia que promoveu aqueles crimes, aquelas mortes, possam ser punidas, para que outros crimes dessa natureza não ocorram, e nessa condição, né, claramente com a atuação das forças do Estado, que é muito mais grave. Bom, aí, só para a gente lembrar o que aconteceu naquela ocasião, foi uma operação policial no Rio Abacaxis, e ele iniciou com uma ordem pública do governador do Amazonas, Wilson Lima, que exigiu uma resposta dura, isso está entre aspas, está numa live da Secretaria de Segurança, após a morte de 2 policiais na região. E a fala ocorreu durante um evento da Segurança Pública. A operação foi comandada presencialmente pelo comandante da Polícia Militar, o coronel Ailton Norte, que foi denunciado aí por essa questão também, como responsável por essa chacina. A onda de violência na região começou quando um funcionário do primeiro escalão do governo do Amazonas, da Casa Civil, e isso foi a denúncia do Ministério Público Federal, ele foi atuar numa pesca ilegal na região da terra indígena Coatá-Laranjal, entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. Após registros de conflito nesse episódio, houve um assassinato de 2 policiais. Na sequência, a exigência de resposta dura por parte do governador e depois o relato de moradores sobre as ameaças, torturas, abuso policial e 5 mortes de indígenas e ribeirinhos. Os nomes das vítimas da chacina do Abacaxis, para que a gente possa relembrar o nome dessas pessoas, são Anderson Barbosa Monteiro, a Vaderlânia de Souza Araújo, o Matheus Cristiano Araújo, Josimar Moraes Lopes e Josivan Moraes Lopes.
e eles constam entre os 20 ataques letais a defensores de terra no Brasil e 277 em todo o mundo daquele ano. O Josimar e o Josivan eram irmãos indígenas Munduruku. A Vanderlânia, ela era mãe do Mateus, e o Mateus, Rafael, tinha apenas 14 anos. Os dois e o Anderson Barbosa morreram na comunidade Monte Oreb, pertencente ao projeto de assentamento agroextrativista Abacaxis 2 do INCRA. É isso, esse é o resumo, a memória desse caso terrível que segue impune.